Olá pessoal, bom dia. Eu quero responder hoje aqui, no modo muito prático, uma pergunta que foi deixada para mim sobre por que os bonecos se mexem na água, né? É uma pergunta relacionada à constelação na água. Então a pergunta era essa: por que os bonecos se mexem? Como que os bonecos andam sozinhos na água? Bom, primeiro a gente tem que entender uma teoria, né, uma explicação que a parapsicologia traz, tá? Que é sobre o fenômeno sobre a matéria. Então, ela explica os fenômenos sobre a matéria. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um representante na água, quando a gente coloca enfim, um representante na água, há este fenômeno que acontece naturalmente. É uma atuação psíquica, tá, sobre o objeto. E quem é que manifesta essa atuação psíquica? É o constelador. Então, através da percepção do campo que nós temos, dessa leitura que eu faço do campo, do movimento que se dá, porque muitas vezes são movimentos mínimos que as pessoas ou a pessoa que está sendo constelada não percebe, mas que nós temos a preparação para perceber esse fenômeno, esse movimento mínimo que acontece e que já nos dá um caminho para compreender o que o campo está querendo informar. E a partir do momento que o constelador entende esta informação, então o movimento acaba acontecendo naturalmente na água. Né? Os bonecos, os representantes se movem naturalmente. Então, nós podemos dizer que é a mente do constelador, a partir da percepção que se tem do campo, ele consegue, então, podemos dizer que telecinesia, né? Por esse movimento, ele consegue, a partir da interpretação, o campo se movimentar. Uma outra teoria, um outro conceito que a gente precisa compreender é da física quântica, que ela, para a física quântica, ela fala sobre dois tipos de energia, tá? Uma é a energia do pensamento, que isso é mais que comprovado, muitas pessoas já conhecem, já estudam e já trabalham com isso, e a energia da emoção. Então, quando a pessoa que está sendo constelada compreende aquilo que o constelador explica e ela é tomada por um movimento de emoção, aquilo também contribui para que o movimento no campo ocorra. Mas tudo isso só vai acontecer se a pessoa que está sendo constelada estiver disponível para olhar para aquilo que é importante para ela, né? Ou para o tema que ela trouxe. Porque muitas vezes a pessoa traz um tema, mas ela não está disponível ali no momento para olhar. Ela acha que fazendo por fazer a constelação, a vida dela vai se resolver, o problema dela vai se resolver e vida que segue. E não é assim. Então, muitas vezes, nós colocamos os representantes na água e eles ficam paradinhos ali, congelados. O que isso significa, né? Que o cliente ele não está disponível para olhar. E nesse sentido, nós paramos a constelação, tá? Porque daí precisa um amadurecimento, precisa um entendimento, nós precisamos saber o que aquela pessoa realmente está buscando, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pensar numa situação de uma queixa que eu, né, é uma casa que os herdeiros estão tentando vender, né, já faz alguns anos e não conseguem vender essa casa. Então eu vou apenas colocar no campo, tá? Eu não vou fazer a constelação aqui, eu vou apenas colocar no campo e explicar para vocês, né, o movimento que se dá enfim, ver o que o campo pode nos mostrar a respeito disso. Só para vocês entenderem como que funciona a constelação na água. Então, já preparei aqui para ficar melhor. Então a gente vai colocar no campo primeiro a cliente, tá? A cliente que trouxe essa queixa. Isso realmente, pessoal, é uma queixa real, tá? De alguém que está tentando vender a casa. E eu vou fazer como um diagnóstico para a gente entender. Então, o primeiro que eu coloco no campo é a cliente que trouxe esta queixa.
tá? Que ela não está conseguindo, que ela quer vender a casa era dos pais dela, que já são falecidos, e ela não consegue vender a casa, né? Quem mais que está nesta situação da venda da casa? Os irmãos. Então a gente pode colocar aqui os representantes. Ó, a gente já vê aqui o movimento. Ó, tem um irmão que ele se volta para os ancestrais, tá? Ele se volta para os ancestrais. Vamos colocar mais uma irmã na água e vamos colocar mais um irmão na água, tá? Todos esses são irmãos interessados na venda da casa. E vamos colocar aqui também a casa, tá? Para a gente entender o que acontece. Então vejam, quando a gente se dispõe a olhar, quando o cliente está disposto a olhar, a gente já observa o que acontece. Ó. Aqui a casa grudou nesse irmão aqui, ó. Então nós poderíamos dizer que ele está tomando isto para ele. Olha lá, ó, tem um de costas que nem quer saber da situação e daí vai empurrando a cliente, ó, vai tirando a cliente dali. Tem aqui uma irmã que ela também não olha para casa, né? Não olha para a questão. E vamos colocar aqui os ancestrais, porque a gente quer entender se de repente a venda não ocorre por causa dos ancestrais, se tem alguma coisa a ver com os ancestrais. Então colocamos primeiro, né, o pai deles na água e aqui a mãe, ó, a mãe deles. O que acontece aqui, pessoal? É claro, como já são falecidos, esse movimento não é por acaso, tá? Aqui representa a morte, então esse movimento não é por acaso. Veja que esse ancestral, ele se aproxima ali da casa, né? E este filho, que é o mais interessado, ele olha para o pai, né? Ele olha para o pai, e o pai aqui entra numa posição de defesa da casa, tá? Numa posição de defesa, como se ele tá ali, ó, impedindo o movimento. Então existe, na verdade, aqui para a gente trazer a solução, trazer o movimento de solução para essa constelação, que daí ela precisa ser constelada. Eu só estou fazendo um diagnóstico, né? Caberia aqui o olhar. Então a cliente teria que olhar para esses ancestrais, ela teria que olhar, porque podemos ver, ó, não são todos que querem, né? Aqui a gente tem um irmão de costas que não olha para essa situação da venda, ele não está nem aí, né? E com isso ele acaba movimentando a cliente, empurrando a cliente para que ela também não olhe para isso, que não há de repente interesse na venda da casa, né? Aqui a gente tem outra irmã que está olhando para as coisas dela, e esse é o mais interessado, que ele está de certa forma aqui enredado, ele está, é o que mais está emaranhado aqui nessa situação da casa, querendo se desfazer, mas por algum motivo aqui a gente tem o pai, né, que foi o que construiu a casa, que era o proprietário da casa, que ele está, e se vocês observarem, o movimento que está acontecendo aqui, lento, é que esse ancestral, que era o dono da casa, ele está movimentando a casa, ele está virando para outro lado, é como se ele estivesse defendendo para que a casa não seja vendido. Por que acontece isso, pessoal? Muitas vezes o apego, né? O trabalho que ele teve para construir essa casa, entende? Então há um apego muito grande ali. E a gente tem também aqui, ó, a figura da mãe dessas pessoas aqui, que está no campo também, de uma certa forma, eles estão na proteção ali. Então, por isso, a dificuldade de vender a casa. Então, isso é apenas para vocês entenderem como que se dá esse movimento. Aqui não é uma constelação, é só um diagnóstico para vocês entenderem, né? E como que isso acontece, é porque eu vou fazendo a leitura, vou compreendendo o que o campo quer me mostrar, e a partir dessa compreensão é que se dá o movimento de uma constelação. Então, apenas para que vocês entendam, né, a constelação, ela precisa ter um tema. O cliente, ele precisa estar realmente disponível, disposto a olhar, né? Porque a constelação, ela revela muita coisa. E se você não tem um amadurecimento, se você não está pronto para olhar realmente,
aí você não vai conseguir estar aberto para o que a constelação quer te mostrar, tá? Então, esta é uma explicação. Foi mais de uma pessoa que no final de semana acabou me trazendo essa pergunta e fazem parte do grupo, então eu estou colocando para todo o grupo aqui para que todo mundo possa compreender, tá bom? Mais dúvidas, coloquem no grupo e eu venho e respondo. Um beijo, boa semana para vocês. Vou me preparar que daqui a um pouco eu tenho atendimento lá na clínica. Abração e até mais.